momento atual, as neurociências levantam, né, cada vez mais inúmeros fatores eletroquímicos relacionados com o nosso sistema nervoso central e que justificariam a nossa doença. Dentro de uma abordagem biopsico-socioespiritual, que é a abordagem que nós trabalhamos com ela, que foi estruturada em termos de atividade dentro do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. O hospital está comemorando essa semana 56 anos de atividades hospitalares e eu tive a honra ontem, dia 16, de fazer a abertura da semana de psiquiatria e espiritismo do hospital. E hoje nós estamos aqui falando desse trabalho que foi estruturado por uma equipe multiprofissional dentro do hospital e que é a abordagem base do atendimento na instituição desde 1982, ou seja, há 41 anos de atividade. Então, a neurociência diz que o nosso adoecimento é por alteração de serotonina, de dopamina e de outros neurotransmissores, e não é que isso aconteça, não aconteça. Mas dentro da nossa visão, isso é consequência, né? São alterações provocadas pela nossa consciência interna, nossa alma, que leva essas alterações para o campo físico. Tanto é assim que os modelos, né, de tratamentos baseados nessa teoria, eles não têm 100% de eficiência, porque não agem na totalidade da criatura e há muitas pessoas que não respondem a qualquer tipo de abordagem terapêutica. E isso fala de que algo ainda nos falta no campo da compreensão das neurociências, e para nós isso que falta, né, essa alteração que existe, essa alteração, ela está no campo da consciência que é extracorpórea. Alguém pode dizer, mas o senhor, como da área da psiquiatria, fala sobre isso? Hoje, inúmeros profissionais, inúmeros pesquisadores sérios no campo da busca da compreensão dessa realidade, do que seja a consciência e aonde a consciência está, eles acreditam que essa consciência ela é independente do nosso cérebro. Ela estaria numa ação extracerebral que se manifesta fisicamente através do cérebro. Como que a alma adoece? E nós levantaríamos aqui que quando a gente fala da doença da alma, nós vamos falar das posturas da criatura na sua caminhada
E especificamente vamos falar de algo que nos incomoda profundamente, que é a culpa. Não se esquecendo, né, que às vezes nós temos realmente uma culpa, muitas vezes são introjetadas em nós culpas que não são nossas, não são do nosso caminho, da nossa, né, caminhada, mas foram colocadas pela família, pela sociedade. Né? E tem as culpas que nós criamos, que embora não tenham uma relação real, elas fazem nos sofrer porque dentro de nós a dor, ela é real. Então, dentro dessa perspectiva biopsíquica, socioespiritual, como é que a gente vê essa questão do adoecimento humano? O que nos faz se colocar numa situação de sofrimento, de adoecimento? Nós precisamos ter parâmetros na nossa jornada que nos deem segurança. E numa perspectiva de uma abordagem mais profunda do ser, quando nós não conseguimos constituir aquilo que é crença em nós, numa fé, e aqui nós não estamos determinando o objeto dessa fé, né? Que pode ser chamado Deus, inteligência suprema, grande arquiteto, né? O que as pessoas quiserem colocar esse nome, mas quando nós não conseguimos ter um referencial que nos dê, né, um piso adequado para a caminhada, quem não tem piso para caminhar se torna uma criatura insegura. E essa insegurança, eu não saber aonde eu estou, não saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai acontecer na minha vida, né? De tal forma que esses questionamentos tomam tal nível na nossa relação, a gente caminha para uma postura de egoísmo. Por quê? Porque eu me fecho em mim, porque eu não encontro do lado de fora uma segurança, e eu passo a acreditar que o mundo sou eu, que as coisas na vida têm que acontecer em minha função. E essa jornada, né, toda tem que ter como referencial o meu desejo
né, e as minhas necessidades. Isso é a maneira que a gente age. Eu costumo levantar uma imagem para ajudar as pessoas a entenderem essa perspectiva do que nós estamos trazendo. Né? Acredito que a maioria das pessoas aqui já viram um tatuzinho de jardim. Né? Então ele tem uma carapaçazinha escura que ele caminha e se algo se aproximar dele e colocá-lo em perigo ou ele se sentir em perigo, ele se sentir inseguro, desprotegido, ele se fecha. Esse é o nosso movimento psíquico diante da insegurança com a qual convivemos. Insegurança que só aumenta, que só se ocupa cada vez maior, né? Ocupa um espaço cada vez maior em nós. Então, nós estamos aí agora, nesse momento, nesse contexto, nos encontrando com muitos elementos de insegurança. A questão econômica do mundo, o aumento paulatino e progressivo de novos casos de Covid, a guerra da Ucrânia, a guerra que está acontecendo no Oriente Médio, as várias situações complexas que nós estamos vivendo, a violência no nosso país, a fome, a miséria, todos esses elementos, eles nos levantam um sentimento de insegurança. Isso nos coloca fechados em nós, e se nós não temos um conteúdo, uma base moral, ética na vida, a gente vai se tornar cada vez mais frio, mais insensível, mais egoísta. Desculpem, e mais egoísta na nossa jornada, na nossa busca. Esse egoísmo, quando sustentado dentro de nós, ele nos leva a uma posição de rebeldia contra a lei natural do universo. Eu não concordo, eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas passem por esse lugar, eu quero que seja a minha vontade e não a vontade do outro, que eu retenha para mim as coisas, se esquecendo de que quando nós dividimos as coisas entre as pessoas, a gente melhora, inclusive, a condição econômica de todas as pessoas. Obrigado, Meire. Obrigado aí pelo saúde aí. Então, essa rebeldia, ela tem tomado conta de muita gente. No contexto religioso, é uma briga contra o divino. No contexto social,
é uma briga contra as questões todas, né? E cada vez mais esse extremismo ideológico que toma o mundo, as pessoas que estão no extremo são extremamente rebeldes a ouvir, a abrir espaço para entender, né? É, viver qualquer coisa nova, é se permitir ver outro ponto de vista. O que isso faz, né, e o que isso acontece é com medo de eu voltar para o lugar de insegurança, onde eu vou entender que eu não tenho todas as certezas. Eu vou, na verdade, né, negar qualquer possibilidade que me coloque em contato com algo que me tira do referencial da minha zona de conforto, que na verdade não é uma zona de conforto, porque quando nós nos colocamos nesse lugar, a gente se torna não só egoístas, mas a gente se torna agressivo. Esse medo, né, sustenta essa ansiedade dentro de nós. Esse medo constrói uma raiva contra ideias, situações, pessoas que colocam em xeque aquilo que eu digo que é verdade. Então, tem esse contexto, né? Tem o contexto da rebeldia, né? De eu entrar numa visão de nulidade, que nada existe, que nada tem sentido, né? E eu caminho para posturas de heteroagressão, né? De heteroextermínio, de autoagressão, de autoextermínio. Então, esse processo, que pode parecer para muita gente um discurso religioso, é um discurso do posicionamento das criaturas que chegam ou que adoecem, porque muitas não chegam aos nossos consultórios, porque a rebeldia é tanto que não aceitam nem que estão doentes. Tem medo dessa constatação, perdendo a oportunidade de se cuidar, porque só aquele que assume está adoecido aceita o remédio, aceita a situação que ele tem que conviver. Mas nós vamos chegar a um determinado momento que a gente não vai poder mais negar o que está acontecendo na nossa vida. E eu diria que isso tem chegado muito para muita gente na nossa humanidade. E ao constatar que eu estou numa situação na qual eu vejo os meus atos anteriores e tenho uma avaliação de que eles não foram os melhores, que eles foram infelizes. E essa rigidez que eu fui construindo dentro de mim
para me manter seguro no meu egoísmo, essa rigidez ela vai passar para um outro lado, de me acusar de estar errado. Então, vem a criatura, e isso acontece com todos nós, o sentimento de culpa. Aí nós vamos ver que a culpa, né, ela envolve um conhecimento anterior. Eu só vou me sentir culpado se eu tenho ideia de que o que eu fiz foi inadequado, que haveriam outras possibilidades de escolha e que essas outras possibilidades de escolha poderiam promover em mim uma outra situação, uma outra condição, um outro caminho. O que acontece a partir do momento que essa rigidez emocional e mental toma conta da minha criatura? Eu entro no processo de culpa e não consigo sair. Eu vou remoer a minha culpa. Eu vou repetir para mim e muitas vezes dizer aos outros que eu sou culpado, a culpa é minha, que eu é que fiz errado, porque quem é rígido fala que fez errado, né? Eu acho que essa expressão ela precisa ser revista, não porque não haja um erro, né? Mas é porque a nossa rigidez acha que isso é certo e isso é errado, enquanto as possibilidades são infinitas entre um extremo e o outro extremo. E o que nós precisamos buscar é a adequação. Os sábios da Grécia, eles já falavam para a gente que o equilíbrio ele está no meio, ele não está nos polos. Todas as vezes que a criatura, todas as vezes que uma família, todas as vezes que uma comunidade, uma sociedade entra no extremismo, nós entramos num processo de profundo adoecimento que vai resultar num momento para frente numa postura de remorso. E do ponto de vista daquilo que eu pude aprender, né, nesses mais de 41 anos trabalhando com saúde e espiritualidade, isso é que é a doença da alma. A doença que nos faz sofrer, as doenças que vão modificar o nosso processo energético, né? Essa realidade psicoemocional e espiritual, ela vai atuar na célula e da célula no tecido, do tecido no órgão no sistema e de um sistema no outro sistema
e nós vamos desencadeando doenças, sejam elas psíquicas, sejam elas físicas. Então, atrás desse processo de qualquer tipo de adoecimento, se eu não aprender, não buscar ferramentas para dissolver todo esse contexto dentro de mim, eu vou permanecer adoecido, seja os quadros clínicos que são reconhecidos pela medicina, os quadros psíquicos que são trabalhados na psicologia, os quadros, espirituais que são vistos, e que são tratados dentro do campo espiritual. Então, o que nós estamos trazendo aqui é um mecanismo profundo de adoecimento. Por que que os remédios não funcionam para todo mundo? Porque se a pessoa não se aliviar desse caminho, dessas teias que foram construídas aqui, ele não vai deixar de influenciar negativamente a sua máquina física. E às vezes ele não vai aceitar nenhuma ajuda externa nesse contexto. Ah, isso é só da cabeça? Não, não é só da cabeça. Isso acontece com a criatura em todo o processo. Tem pessoas que se submetem a cirurgias, às vezes cirurgias de média e pequena complexidade, na qual a grande maioria das pessoas são tratadas e que elas não respondem adequadamente ao tratamento cirúrgico. Muitas pessoas recebem o remédio adequado e indicado para aquele problema e o remédio não resolve. Eu me lembro de um quadro de um paciente meu com uma depressão muito grave. Ela tem um nome específico, que é a síndrome de Cotard, em que uma característica básica dessa síndrome é que a pessoa acredita que parte do seu corpo ou seu corpo estão putrefacendo. Ele está com partes do corpo mortas. Esse paciente que eu atendi quase no início do meu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, ele às vezes cheirava, ele exalava um cheiro como o cheiro de um defunto. E ele dizia para a gente que o estômago dele, que o intestino dele estavam mortos. E ele passou a recusar qualquer tipo de alimento
porque o estômago dele não funcionava porque estava morto, que o fígado dele não funcionava porque estava morto. E esse paciente, ele chegou a um grau de desnutrição tão grande que foi preciso colocar uma sonda para alimentá-lo. E a situação era tão marcante que o alimento pastoso, líquido, né, que era colocado na sonda, saía pelo ânus da mesma forma que tinha entrado. E a impressão que a gente tinha é que o sistema gástrico não estava realmente funcionando. E ele precisou se submeter a um tratamento, né, que ainda hoje carrega muitos preconceitos e que é um remédio extremamente eficiente, eficaz, é um tratamento referenciado conforme a gravidade do processo de depressão, e esse processo é uma gravidade muito intensa, nas principais associações de psiquiatria do mundo, que é a eletroconvulsoterapia, conhecida popularmente como ECT. Nesse processo, então, a gente vê muita gente que não consegue sair dessa doença da alma, porque, na verdade, nós sustentamos esse remorso dentro de nós. E esse sustentar do remorso sustenta uma desestruturação neuroquímica ou de qualquer célula ou eletroquímica dentro do cérebro, né? E a doença não consegue ser curada. E aí nós vamos ver também pessoas que são, né, pesquisadas por inúmeros profissionais à busca de um diagnóstico para determinadas queixas e sintomas. E que você não encontra em nenhum tipo de exame que é realizado alguma alteração. E a pessoa continua doente. Eu costumo brincar que nessa hora a gente que é médico vira alguém muito ruim, porque nós somos péssimos profissionais, porque não conseguimos chegar a um diagnóstico que não existe. Porque essas doenças, elas são doenças do campo psicoespiritual do indivíduo. Quando eu estou falando de espiritual aqui, eu não estou falando de ação dos espíritos, não estou falando de obsessão espiritual, de ação demoníaca, conforme a linguagem das pessoas. Não porque eu não entenda que isso aconteça de alguma forma. Mas o que eu estou dizendo de espiritual é a questão ética. Porque quando eu me fecho em mim, eu me mantenho no orgulho, na vaidade, nessa rigidez que eu sou dono da verdade, o outro não tem nenhum tipo de conhecimento, de nenhum contexto,
eu, né, eu fico preso a uma disfunção, passa pelo campo neurológico e se transfere pelo campo orgânico através do sistema imunitário, através do sistema endócrino, que vai influenciando o corpo como um todo. O que acontece então que a gente precisa pensar, né? Já que nós estamos aqui colocando como cerne da doença da alma a culpa, o que acontece, o que deve ser os movimentos dentro dessa perspectiva de leitura? Falar que eu sou culpado só tem sentido quando eu constato a culpa. Daí em diante, envolve um monte de coisa que não tem objetivo nenhum. Ou é a minha postura de vítima, de desculpismo, né? Ou eu falo que eu sou culpado para alguém me dizer assim, não, você não é culpado, você não pode ter nada disso, porque você é uma pessoa boa, aí você sustenta a minha vaidade, né? Então, o remorso é uma perspectiva e um sinal dessa doença na vida da criatura. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o outro movimento que se espera da gente diante da culpa, que é o arrependimento. E o que é arrepender-se? Arrepender-se é tomar noção não só do meu desengano, mas entender que eu não deveria ter feito aquilo. E mais do que isso, que eu preciso fazer algum movimento para sair desse processo. Assim, o arrependimento, ele envolve duas perspectivas. Uma é a expiação. Quando eu me constato culpado e assumo essa culpa, né, eu vou ter resultados, eu vou me sentir envergonhado, eu vou ter algum tipo de dor e sofrimento por esse comportamento que até então eu sustentava na minha vida, o que aconteceu na minha vida e no qual eu fiquei paralisado. Né? O outro movimento do arrependimento que faz com que a gente se transforme é o da reparação. Eu preciso reparar em mim, na minha vida, né, todo, né, os passos que eu fiz e que fizeram mal para alguém. E isso é muito interessante, porque isso é um dos passos
mais importantes, de um dos mais importantes tratamentos das dependências, que são os 12 passos do ar. Porque eu só vou me aliviar verdadeiramente quando eu reparar com cada pessoa, com cada condição, aquilo que eu fiz e que não deveria ter feito, ou que deveria ter feito de uma outra maneira. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso porque um dos grandes anseios que nós temos é de ser feliz. E ninguém é feliz fechado, rigidamente, né, sem capacidade de se movimentar em todos os espaços, em todos os níveis de manifestação da vida. Por outro lado, isso é importante a gente pensar, né, muitas vezes a gente não sabe nem o que é felicidade. E preocupado em entender o que é a felicidade, né, aqueles que me acompanham, ou aqueles que estão chegando e estão nos conhecendo, né, hoje, nesse momento, nesse agora, eu estou voltado, né, a um trabalho de autoconhecimento. Então, eu vou realizar em novembro um evento presencial, que muita gente já nos questionou nas nossas lives, por que não é online? Porque ele não é um curso. Ele são vivências, são técnicas. Eu vou trazer uma ferramenta que eu construí o meu trabalho como psicoterapeuta durante esses 41 anos de atividade terapêutica, que eu chamei do mapa da jornada ao eu interior. E para aqueles que querem pensar sobre isso, ou querem refletir sobre isso, ou querem conhecer um pouco mais desse meu trabalho, né? Eu estou essa semana, né, oferecendo um curso online gratuito, quinta e sexta às 20 horas e sábado às 9 horas da manhã. O nome do curso é Uma Viagem para um Destino Chamado Felicidade. Então, é um curso sobre uma viagem para a felicidade. Não é uma promessa de levar ninguém a ser feliz. É uma certeza de oferecer às pessoas que fizerem esse curso ter um entendimento do que é felicidade e de inúmeras situações que nós vivemos e que nós poderíamos ter uma leitura diferente e ser mais leves, mais felizes. É um curso totalmente diferente do que vocês podem ter visto em qualquer lugar. Eu dou certeza para vocês. Porque esse curso online, ele foi baseado num livro
que eu conheci há muitos anos atrás. E que, por mais estranho que pareça, mexeu profundamente comigo. É um livro do navegador brasileiro, o mais importante navegador brasileiro, que é Amir Klink. E o livro, ele se chama, né, Paraty, entre dois polos. E é a história desse navegador, com o seu barco, que se chama Rapa Nui, que eu acho que é assim que se fala, porque é um nome oriental, e do mar. É a sua viagem, né, saindo do Polo Sul, né, saindo de Paraty em direção ao Polo Sul, indo ao Polo Norte e voltando novamente a Paraty. E os pensamentos, as reflexões, as experiências dele me levaram a querer fazer esse curso para as pessoas poderem refletir melhor sobre felicidade, sobre autoconhecimento, sobre solidão, sobre o que é desafio, sobre o que é possível e impossível na nossa caminhada. Então, você que está nos acompanhando agora ao vivo, no final, pode entrar na bio, né, no meu Instagram, e lá vocês vão conseguir se inscreverem para o grupo de WhatsApp. E as pessoas que estiverem no grupo de WhatsApp é que vão receber quinta, sexta e sábado o link para estudarem, né, sobre felicidade. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma surpresa muito agradável e uma experiência muito feliz nessa quinta, sexta e sábado, né? Abrindo um espaço para que aquelas pessoas que queiram fazer um trabalho de autoconhecimento possam se inscrever para o nosso evento presencial, que vai acontecer dias 25 e 26 de novembro, no Hotel Ramada, num bairro central, um bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, né, onde as pessoas vão poder fazer uma outra viagem, que é a viagem em busca de mim mesmo. Então, se você quer aprender a se autoconhecer, venha ser como eu, um buscador de autoconhecimento. Então, as pessoas, né, e nós vamos falar disso mais nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não se inscreveu, ao final dessa nossa live, entre na bio, entre no nosso grupo de WhatsApp e vocês vão poder gratuitamente participar desse evento. Embora seja gratuito, a inscrição é obrigatória
para que vocês possam participar, né, de todas as aulas. E é importante que se participe de tudo, porque é um caminho de construção. Então, essa nossa viagem, ela começa dos preparativos para a partida, a viagem em si e o retorno. Nesse caminho, né? E por isso que a gente, né, reconhecendo o nosso adoecimento, a gente precisa buscar, né, as respostas que nós precisamos para mudar de espaço. E esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, ele começou com inúmeras mãos. De um grupo que nós participamos desde 1979. Se chama Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria. E que foram desenvolvidos posteriormente e constituíram um trabalho que existe até hoje dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Esse trabalho, né, nessa abordagem de tratamento biopsicossocioespiritual, nós atendemos no campo da psico-oncologia, no campo da psiquiatria, no campo das doenças que não conseguem tratamentos, né, ou que os tratamentos convencionais não respondem, né? Nós trabalhamos com casais que querem engravidar ou que estão num propósito de adoção, vivendo os seus conflitos, os seus desafios, no grupo de dependências, sejam dependências químicas, dependências emocionais e outros tipos de dependência. Então, esse trabalho, né, é um campo de tarefa que acontece desde 1982. Então, são 41 anos atendendo pessoas nesse tipo de abordagem dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E não é um trabalho de proselitismo, é um trabalho que envolve uma visão de saúde com os instrumentos que a espiritualidade pode oferecer às pessoas. E eles foram reunidos num livro que, no momento, ele está esgotado, mas acredito que brevemente ele vai voltar, e chama-se Por que Adoecemos? Princípios para a Medicina da Alma. Foi escrito por profissionais médicos e psicólogos, né, e terapeutas, falando dessa visão, né, não do porquê causa, né, mas do porquê o adoecimento existe e o que nós devemos fazer para caminhar nesse processo. O que a gente precisa então fazer para sair desse lugar, dessa doença da alma que agride tão grandemente as pessoas? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter consciência
de que nós estamos adoecidos. Ah, mas eu sei que eu estou doente. Muita gente fala que está doente, mas não age nesse contexto. Tomar consciência é diferente de fazer uma afirmativa aleatória. Eu ouço todos os dias desculpa, nós tivemos aí um momentinho com a bateria, estamos aí já funcionando normalmente. Mas eu ouço muita gente falar assim, eu sou diabético. E aí você pergunta, você faz dieta? Não. Você faz exercícios físicos? Não. Você toma a medicação que o médico te mandou? De vez em quando. Hoje mesmo um paciente meu com um quadro muito grave, eu perguntei para ele se ele estava tomando os remédios. Parei de tomar insulina. Ah, porque o médico mandou? Não, eu estava cansado de tomar agulhada. Então nós vemos que essa pessoa não tomou consciência que está doente. Porque quem toma consciência que tem algum tipo de deficiência que ele precisa cuidar, ele se cuida. Quem entende dos riscos e das necessidades, ele se cuida. Em 2006, né, eu fui submetido a uma cirurgia para a retirada da tireoide, porque eu tinha um tumor in situ. Eu não tinha manifestação do câncer, mas eu tinha o câncer da tireoide. E isso resultou na necessidade de eu tomar a medicação, né, o hormônio, né, reposição dele diariamente em jejum. E vão lá, na realidade, né, 17 anos que eu tomo religiosamente o remédio. Para ser completamente verdadeiro. Não sei até hoje porque, algumas semanas atrás, eu esqueci de tomar o meu medicamento. Às 18 horas eu descobri que eu não tinha tomado o remédio, porque eu comecei a ficar sem energia, com dificuldade para pensar, com inúmeras situações que são frutos da falta do hormônio no meu organismo. Nós, né, temos que ter consciência da doença, né, de qualquer tipo de adoecimento. Tem uma doença que está tomando conta da nossa sociedade, que é a obesidade. E eu digo para vocês que eu gastei muito tempo para assumir consciência, né? Embora falasse que estava obeso, que precisava mudar, mas não fazia os movimentos, né? Buscar fazer dieta, né? Dieta não, reeducação, porque eu descobri que dieta não ajuda, porque a gente fica entojado ou enojado, como se diz em Minas Gerais, da dieta, e depois a gente se perde, a gente precisa se reeducar, precisa de fazer exercício, né? Isso não veio com um aprendizado fácil, não, veio aí com umas dores orgânicas de corpo, as pernas, o braço, que me obrigaram a repensar nesse contexto. Quem nega, né, uma forma muito comum de negação é querer alívio dos sintomas. Então eu tenho dor de cabeça, a única coisa que eu quero é um remédio para não ter dor de cabeça. Mas eu não assumo que eu preciso me tratar para estar de uma outra forma.
Então, eu dou uma melhorada, eu paro com o remédio, paro com o exercício, paro com a dieta, paro com tudo. Então, eu só quero aliviar os sintomas. Eu não quero cuidar de mim como é preciso. Então, o indivíduo que constata que ele está adoecido da alma, ele precisa de um tratamento. E esse tratamento se chama autoconhecimento. O adoecimento da alma exige um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque eu tenho que compreender o que eu sou, o que eu verdadeiramente estou fazendo. Eu preciso compreender quais são as minhas deficiências e, mais do que isso, eu preciso compreender quais são as minhas potencialidades que me dão condição de sair do lugar que eu estou. Então, vamos pensar profundamente nisso. O autoconhecimento é uma experiência ao mesmo tempo desafiadora, dolorosa, mas transformadora. E nós precisamos buscar esse autoconhecimento. E muitas vezes eu ouço as pessoas me dizerem assim, mas eu sei quem eu sou. E você faz 3, 4 perguntas sobre ele e ele nem sabe. E não precisa ser pergunta difícil, de contexto psíquico, não. Muitas vezes a gente não sabe que tem uma marca de nascença no corpo. Muitas vezes a gente não sabe que tem uma pinta nas costas. Muitas vezes a gente não sabe nem a origem da nossa família. Não sabe o contexto de como que nós fomos gerados. E isso são coisas que às vezes são facilmente identificáveis. E as coisas mais difíceis de serem identificadas. Então, nós precisamos buscar em nós esses recursos para essa caminhada. E o autoconhecimento, então, é um processo que ele é profundo. Não é possível a gente, nesses minutos finais, falar sobre tudo o que ele é. Mas eu posso dizer para vocês que a partir do momento que a gente se conhece, a gente muda todo o nosso processo da vida. Quando a gente se muda, a gente muda o contexto familiar, a gente muda a nossa sociedade, não é muda do ponto de vista revolucionário de briga, é que a minha postura vai refletir no outro, vai refletir no grupo, e isso vai fazer um movimento intenso. Há uma história infantil que inclusive ganhou um prêmio Jabuti, da Sylvia Orth, e que chama Mudanças no Galinheiro mudam a vida por inteiro. É um livro
que eu acredito que está esgotado, porque é muito antigo, mas é uma história que faz a gente pensar o quanto é importante a gente se reconhecer e a gente se permitir mudar. Eu acredito que vocês vão encontrar, não o livro, mas em PDF, história, às vezes história até um pouco mais resumida, dentro, entrando no Google, vocês vão achar mudanças no galinheiro mudam a vida por inteiro. Alguém, né, trouxe para a gente aqui uma pergunta que eu não respondi. Vamos lá para ver. Obrigado, Dias Machado, falando da nossa fala, né? Convidando a você, como a todo mundo, as pessoas que começaram a nos seguir, que nos estão honrando com esse acompanhamento, que se inscrevam para participar do nosso curso essa semana. Que bom, Célia, que você vai fazer o curso, né? A Célia participou da nossa primeira etapa da jornada da arte de acolher, né? Que foi, né, sobre cuidado com os filhos, com as crianças e os jovens. Ela teve conosco no primeiro grupo e ela pôde ver que os nossos trabalhos, eles são presenciais porque eles têm um quanto, né, de técnicas que não são possíveis serem feitas online e ainda tem o lado do acolhimento, né, que hoje nós chamamos esse meu método de trabalho de rede, né? Pode ser rede de conexão, como pode ser aquela rede que se pendura e que a gente deita e que nos acolhe, né? E por que rede? Porque tem 4 etapas: recepção, escuta, devolução, estímulo à evolução. Então, é esse nosso trabalho aí. Vamos ver aqui. A Beth Montes, essa grande amiga, perguntou: a rebeldia que leva ao estado de rigidez pode ser inconsciente? Pode. Né? Muitas vezes a gente faz esse movimento aqui todo inconsciente, até porque a gente não se conhece. Por isso que nós temos convidado a vocês, eu já te convidei inclusive pessoalmente, para participar desse trabalho de autoconhecimento. Porque uma das coisas que a gente constata é que a gente é um grande desconhecido de nós mesmos. A gente, às vezes, até conhece as pessoas que estão ao nosso redor, mas não conhece as outras pessoas. Vendo aqui, o Dr. Cadu Guazinelli começou a nos seguir. Prazer, seja bem-vindo. A família do nosso Instagram e façam a inscrição para o curso online que começa nessa quinta-feira, que é uma viagem para um destino chamado felicidade. Lembrando a todos vocês que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos uma live falando de um tema, de uma abordagem diferente em saúde e espiritualidade. E o nosso canal. Se vocês não conhecem o nosso canal, né, nós estamos aí, essa semana foi publicada uma palestra nossa, que é Saúde no Mundo de Transição. Lá vocês podem se inscreverem no canal, marquem o sininho para serem notificados que todas as semanas nós temos uma novidade para vocês. Então, sejam bem-vindos todos.
e nós estamos agradecendo aí a todos que estiveram conosco. Acompanhem nas nossas redes sociais tanto as lembranças sobre o curso online, sobre o evento presencial, né? Lembrando que o investimento ele pode ser dividido pelo Mercado Pago, ele pode ser pago à vista com Pix, né? Ele pode, né, vocês entrando no nosso canal de WhatsApp e pedindo as orientações, vocês vão ter as orientações da equipe, seja da Évila, da Ana Fernanda, do Juan, que trabalham conosco e que vão poder auxiliá-los. Inclusive, eles vão estar o tempo todo, na quinta, sexta e sábado, à disposição de todos vocês, para que a gente, quem quiser saber mais coisas do nosso evento, poderem ser informados por eles. Um beijo em todo mundo. Até mais, até quinta-feira. Eu aguardo todos vocês na quinta-feira, na nossa viagem para um destino chamado felicidade. Boa noite para quem nos está escutando pessoalmente. Durmam com Deus, e aqueles que vão nos ver posteriormente, bom dia, boa tarde e sejam sempre bem-vindos. Até lá!